Ptah, o deus da criação e dos artesãos. A história de Ptah, o deus da criação e patrono dos artesãos e arquitetos, começa nos primórdios da antiga civilização egípcia. Reverenciado como o grande criador do universo, Ptah era uma das divindades mais importantes e antigas do panteão egípcio. Ptah era frequentemente representado como um homem mumificado, segurando um cetro composto de 3 símbolos poderosos: o Os, domínio, o Ankh, vida, e o Djed, estabilidade. Ele era uma divindade de grande respeito e adoração, especialmente em Mênfis, a antiga capital do Egito, onde seu principal templo, o Grande Templo de Ptah, era um centro de culto e devoção. A criação do mundo. De acordo com a mitologia egípcia, Ptah criou o mundo através do poder da sua palavra. Ele simplesmente pensou e pronunciou a criação, e assim o universo veio à existência. Essa concepção de criação através da palavra associava Ptah ao poder da fala e ao pensamento intelectual. Ele era visto como a força primordial que moldou e deu forma ao cosmos, tornando-se assim o deus da construção e da arquitetura. Os mitos descrevem Ptah como o artesão divino que esculpiu o mundo em todas as suas formas. Ele criou os deuses, os homens e todos os seres vivos, além de moldar as leis e a ordem do universo. Como o criador de tudo que existe, Ptah era adorado por aqueles que trabalhavam com as mãos, como carpinteiros, pedreiros, escultores e outros artesãos. O patrono dos artesãos. Ptah era particularmente venerado pelos artesãos e arquitetos, que viam nele uma fonte de inspiração e proteção. Sua associação com a criação e a arte fez dele o patrono das habilidades manuais e das obras de engenharia. Os faraós frequentemente o invocavam ao iniciar grandes projetos de construção, como templos, pirâmides e palácios, para garantir o sucesso e a perfeição das obras. Os artesãos egípcios acreditavam que Ptah os guiava em seu trabalho, proporcionando-lhes a habilidade e a criatividade necessárias para realizar suas obras-primas. Eles construíam pequenas estátuas e amuletos de Ptah para levar consigo enquanto trabalhavam, buscando sua bênção e proteção. A família de Ptah. Ptah fazia parte de uma tríade divina com sua esposa, Sekhmet, a deusa da guerra e da cura, e seu filho, Nefertum, o deus da juventude e das flores de lótus. Juntos, eles representavam um equilíbrio de forças, Ptah como criador, Sekhmet como a destruidora e curadora, e Nefertum como o renovador. A influência de Ptah na arquitetura. A influência de Ptah na arquitetura egípcia foi imensa. Muitos dos grandes monumentos do Egito, incluindo as pirâmides e templos, eram dedicados a ele ou construídos em sua honra. Os arquitetos egípcios, como Imhotep, que foi deificado após sua morte, viam Ptah como seu mestre divino e buscavam emular sua perfeição e habilidade. Imhotep, o arquiteto da famosa pirâmide de Djoser, era um devoto fervoroso de Ptah. Ele acreditava que sua inspiração e talento vinham diretamente do Deus, e muitas vezes dedicava suas obras a Ptah. A pirâmide de Djoser, uma das primeiras pirâmides de degraus do Egito, é um testemunho duradouro da habilidade e da devoção dos arquitetos que seguiam Ptah. Ptah na religião e na cultura egípcia. A importância de Ptah não se restringia apenas aos artesãos e arquitetos. Ele era amplamente adorado em todo o Egito, e seu culto influenciou muitas outras áreas da vida egípcia. Em Mênfis, ele era considerado o deus principal, e seu templo era um dos maiores e mais ricos do país. O Festival de Ptah, realizado anualmente, era uma celebração grandiosa que atraía milhares de devotos. Durante o festival, procissões, oferendas e cerimônias eram realizadas em sua honra, destacando sua importância na vida religiosa e cultural dos egípcios. A evolução do culto de Ptah. Ao longo dos milênios, o culto de Ptah evoluiu e se integrou com outras tradições religiosas. Ele foi frequentemente associado a outras divindades, como Osíris, tornando-se parte de mitos complexos e sincretismos religiosos. Mesmo com a chegada de novas dinastias e mudanças culturais, Ptah permaneceu uma figura central e venerada. A história de Ptah é uma narrativa de criação, habilidade e devoção. Como deus da criação e patrono dos artesãos, ele ocupou um lugar de destaque no coração e na mente dos antigos egípcios.
Sua influência perdurou por milênios, moldando não apenas a arquitetura e a arte do Egito, mas também o entendimento egípcio sobre a criação e a ordem do universo. A ascensão do culto de Ptah. Com o tempo, o culto de Ptah cresceu em influência e popularidade. Durante o Império Antigo, ele foi consolidado como o principal deus de Mênfis, a capital administrativa e religiosa do Egito. Os faraós da época, reconhecendo a importância do deus na estabilidade e prosperidade do reino, promoveram seu culto e dedicaram vastos recursos à construção e manutenção de seus templos. O templo de Ptah em Mênfis tornou-se um centro de adoração e peregrinação. Este grande complexo incluía várias capelas, estátuas monumentais e extensos jardins. O templo não era apenas um local de culto, mas também um centro de aprendizado e inovação, onde artesãos e arquitetos se reuniam para aperfeiçoar suas habilidades e partilhar conhecimentos. A tríade mênfita, Ptah, Sekhmet e Nefertum. A tríade mênfita, composta por Ptah, sua esposa Sekhmet e seu filho Nefertum, simbolizava a totalidade da existência e das forças que regiam o universo. Sekhmet, a poderosa deusa da guerra, era também uma curandeira, capaz de trazer tanto destruição quanto cura. Seu papel complementava o de Ptah, representando a dualidade da criação e destruição necessárias para a renovação contínua do mundo. Nefertum, por sua vez, era associado ao rejuvenescimento e à beleza. Representado com uma flor de lótus na cabeça, ele simbolizava a renovação diária do sol e a vitalidade da natureza. Juntos, Ptah, Sekhmet e Nefertum personificavam a harmonia do cosmos, equilibrando criação, destruição e renovação. A influência de Ptah em outras cidades. Embora Mênfis fosse o centro do culto de Ptah, sua influência se estendia a outras cidades do Egito. Em Tebas, por exemplo, Ptah foi integrado ao panteão local e frequentemente associado a Amon e Ra, formando uma tríade que combinava os aspectos criativos, solares e ocultos das divindades egípcias. Em outras cidades, templos menores dedicados a Ptah foram construídos, e festivais em sua honra eram celebrados regularmente. Os artesãos em todo o Egito, desde os trabalhadores das pedreiras de Assuã até os construtores dos templos em Luxor, invocavam Ptah em suas atividades diárias, buscando sua inspiração e proteção. Os rituais e festivais de Ptah. Os rituais dedicados a Ptah eram grandiosos e profundamente significativos. Durante o festival de Ptah, os sacerdotes realizavam procissões, oferecendo estátuas de ouro, incenso e comida ao deus. Essas cerimônias eram acompanhadas por cânticos, danças e música, criando uma atmosfera de reverência e celebração. Um dos rituais mais importantes era a Festa da Inundação, que celebrava a chegada das águas do Nilo. Ptah, como deus da criação, era visto como aquele que controlava o fluxo do rio, garantindo a fertilidade das terras e a abundância das colheitas. Durante este festival, estátuas do deus eram levadas em procissões ao longo das margens do Nilo, abençoando as águas e os campos. O papel de Ptah na vida após a morte. Ptah também desempenhava um papel crucial na vida após a morte. Ele era frequentemente invocado nos textos funerários, como os textos das pirâmides e o livro dos mortos, para garantir a ressurreição e a proteção dos mortos. Acreditava-se que Ptah podia restaurar os corpos e as almas dos falecidos, permitindo-lhes viver eternamente no além. Muitos túmulos egípcios incluíam amuletos e inscrições dedicadas a Ptah, pedindo sua bênção e proteção no caminho para o outro mundo. Ele era visto como um guia benevolente, que ajudava as almas a navegarem pelo submundo e alcançarem a vida eterna. Ptah e a dinastia Saíta. Durante a dinastia Saíta, 664-525 a.C., o culto de Ptah experimentou um renascimento significativo. Os faraós saítas, desejando reviver as glórias do passado, promoveram o culto de Ptah e restauraram muitos de seus templos antigos. Eles viam em Ptah um símbolo de estabilidade e continuidade, essenciais para o renascimento cultural e político do Egito. Um dos faraós mais notáveis dessa dinastia, Psamético I, dedicou grandes esforços à restauração do grande templo de Ptah em Mênfis. Sob seu reinado, o templo foi ampliado e embelezado, tornando-se novamente um centro de adoração e aprendizado. O legado duradouro de Ptah. O legado de Ptah perdurou muito além do fim do Egito Antigo.
Com a chegada do cristianismo e do Islã, muitos dos templos dedicados a Ptah foram abandonados ou convertidos, mas a memória do grande criador e patrono dos artesãos continuou a influenciar a cultura e a arte egípcia. Hoje, as ruínas dos templos de Ptah, as estátuas e os textos sagrados ainda testemunham sua importância na história do Egito. Ele permanece uma figura central na compreensão da religião e da mitologia egípcia, simbolizando a criatividade, a habilidade e a inovação que definiram uma das maiores civilizações da antiguidade. A influência de Ptah nas artes e na arquitetura. Ptah não era apenas o deus da criação, mas também o patrono das artes e da arquitetura. Sua influência pode ser vista em muitos aspectos da cultura material egípcia, desde a construção de monumentos grandiosos até a fabricação de objetos do dia a dia. Os artesãos e arquitetos egípcios frequentemente dedicavam suas obras a Ptah, buscando inspiração e habilidade divina. Os templos, em particular, eram considerados moradas de Ptah na terra. Cada detalhe arquitetônico, desde as colunas até os relevos nas paredes, era elaborado com a crença de que estava imbuído da essência criativa do Deus. Os artesãos acreditavam que, ao invocar Ptah, suas mãos seriam guiadas para criar obras que fossem não apenas belas, mas também sagradas. Ptah e a tecnologia. Além de ser um deus da criação artística, Ptah também era associado à tecnologia e à inovação. Ele era visto como o inventor de muitas das ferramentas e técnicas utilizadas pelos artesãos. Textos antigos mencionam Ptah como o deus que trouxe o conhecimento da fundição de metais, da construção de navios e da escrita hieroglífica. Essas associações mostram a ampla influência de Ptah em vários campos do conhecimento e da prática cotidiana no Egito. Sua imagem era frequentemente encontrada em oficinas e estúdios de artesãos, onde ele era venerado como mestre das artes e ofícios. O papel de Ptah na política e na realeza. Ptah também tinha um papel importante na política e na realeza. Faraós e líderes frequentemente buscavam a bênção de Ptah para legitimar seus reinados e assegurar a prosperidade do reino. Em muitas coroações, rituais eram realizados no templo de Ptah para invocar sua proteção e sabedoria. Um exemplo notável é o faraó Amenhotep III, que dedicou várias estátuas e inscrições a Ptah em seu grande templo funerário em Tebas. Ele via Ptah como um deus que poderia garantir a estabilidade e a continuidade de seu reinado, conectando-se às antigas tradições de Mênfis. Os mistérios de Ptah e o livro dos mortos. No âmbito esotérico, Ptah era associado aos mistérios da criação e ao poder das palavras. No livro dos mortos, um dos textos mais importantes da literatura funerária egípcia, Ptah é mencionado como o deus que dá vida às palavras sagradas. Sua associação com a fala criativa faz dele uma divindade central no entendimento dos rituais mágicos e funerários. Os textos funerários frequentemente invocavam Ptah para assegurar que as fórmulas mágicas funcionassem corretamente, garantindo assim a passagem segura do morto para o além. Ele era visto como um mediador entre o mundo dos vivos e dos mortos, capaz de controlar as forças necessárias para a ressurreição e a imortalidade. Ptah na cultura popular do Egito Antigo. Mesmo fora dos templos e textos sagrados, Ptah era uma presença constante na vida cotidiana dos egípcios. Amuletos e pequenas estátuas de Ptah eram comuns em casas, oficinas e túmulos, oferecendo proteção e boa sorte. Festivais em sua honra eram ocasiões de grande celebração, com procissões, músicas e danças que reafirmavam a conexão entre o divino e o humano. A figura de Ptah também entrou na literatura e nas histórias populares. Ele era frequentemente retratado como um deus sábio e benevolente, pronto para ajudar aqueles que buscavam sua orientação. Essas histórias destacam a acessibilidade de Ptah, um deus próximo dos seres humanos e profundamente enraizado na vida egípcia. A presença de Ptah na arte e na literatura pós-faraônica. Com o passar dos séculos, a imagem e os mitos de Ptah continuaram a influenciar a arte e a literatura, mesmo após o declínio do Egito faraônico. Na época greco-romana, Ptah foi sincretizado com deuses de outras culturas, como Hefesto na Grécia e Vulcano em Roma, mantendo sua associação com a criação e a tecnologia. Este sincretismo permitiu que Ptah continuasse a ser uma figura relevante e venerada, mesmo em contextos culturais diferentes. Sua imagem e símbolos aparecem em mosaicos, esculturas e textos de várias épocas, demonstrando sua duradoura importância. Ptah na era moderna. Hoje,
A figura de Ptah é estudada por arqueólogos, historiadores e entusiastas da mitologia egípcia. As escavações em Mênfis e outros sítios arqueológicos revelam constantemente novas informações sobre os templos, rituais e cultos dedicados a ele. Museus ao redor do mundo exibem artefatos relacionados a Ptah, permitindo que um público moderno se conecte com esta antiga divindade. Além disso, Ptah continua a inspirar artistas e escritores contemporâneos. Sua imagem aparece em obras de arte, literatura e até na cultura pop, onde ele é frequentemente retratado como um símbolo de criatividade e inovação. Conclusão: a eternidade de Ptah. A história de Ptah, o deus da criação e dos artesãos, é um testemunho da profunda ligação entre o divino e o humano no Antigo Egito. Ele não apenas moldou a terra e o céu, mas também inspirou gerações de artesãos, arquitetos e líderes a criar um mundo que refletisse a ordem e a beleza do cosmos. O legado de Ptah é visível não apenas nas ruínas antigas, mas também na contínua inspiração que ele oferece à humanidade. Sua história é um lembrete eterno da importância da criatividade, da habilidade e da busca pelo conhecimento, princípios que continuam a guiar e moldar nosso mundo.